Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: assinatura para o início da construção da ponte entre Bento Gonçalves e o distrito de Santa Bárbara de Guaporé acontece hoje. Ministra do Planejamento de Lula, Simone Tebet, define proposta semelhante àquela do ex-presidente Collor de Mello. Lembra? Sobre usar o dinheiro alheio. Vamos prestar atenção aí nas ações dessa ministra, né? Ela quer cobrir os gastos do governo. Suspeito é preso com vasto armamento e drogas aqui em Bento Gonçalves. Ministro de Minas e Energia aconselha Lula sobre a não aderência do horário de verão. E os destaques da dupla Grenal, né? Tem o último confronto do ano neste sábado. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias apresentará hoje com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, no bloco Entendendo a Política de hoje, vamos falar novamente da ministra do Planejamento, que dentre as medidas que ela anunciou ontem de cortes e gastos do governo para equilibrar as contas, agora ela vai pegar um pouco mais pesado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou que uma das propostas inclui usar parte da multa do FGTS paga pelos empregadores para ajudar a financiar o seguro-desemprego. Isso é para aliviar os custos do governo com esse benefício. A proposta faz parte de um esforço mais amplo para controlar as despesas obrigatórias. E tem que controlar, né? Lembra do ex-presidente Collor, que usou aquele dinheiro da poupança para dar conta dos gastos do governo? Então é isso, basicamente a mesma situação, mas um pouco mais maquiada. O aumento nos gastos com o seguro-desemprego tem sido um desafio para o orçamento nesse ano, 2024. E a previsão é que as despesas com o benefício chegue a 52 bilhões de reais. Isso apesar da queda na taxa do desemprego. Mas quem falou isso foi o pessoal do governo. Você viu só a controvérsia então do governo? Mais pessoas empregadas e mais pessoas desempregadas. Que estranho, né? Que situação difícil de explicar a vocês. Bom, a ideia de Tebet é que, além de redistribuir o uso das multas do FGTS, as empresas com maior número de demissão possam ser taxadas de forma diferenciada. Eu sabia que ali ia ter alguma treta, né? Evitando então a prática de demissão recorrente aí da desestimulação das demissões estratégicas. Então, de acordo com a ministra, o patrão é o culpado por demitir seus funcionários, mesmo que o funcionário não contribua com o bom andamento dos negócios na sua empresa. E agora sim, a ministra vai controlar tudo. O que é bom e o que é ruim, para que ela mesma seja a pessoa que saiba o que é certo e o que é errado. Será que ela não sabe que se o empresário que deve tomar conta da sua empresa, ou será que é ela que vai tomar conta da empresa do empresário? Olha, lá na China, a China comunista,
É proibido comer arroz requentado. Você sabia? É uma lei. É uma lei que lá na China você não pode comer arroz requentado do dia anterior. Será que Simone Tebet tem uma bola de cristal que informa o que é bom e o que é ruim para que ela saiba aí o que aquela certa empresa que ela nem sabe o que faz controlar? Será que ela não sabe que o empresário, se ele tiver uma opção melhor, ele vai mudar de município, talvez até de país, deixando aquele município ou país sem receita? Sabe que a receita é o que mantém o governo. Bom, isso já aconteceu aqui em Bento Gonçalves. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma empresa que precisava expandir tinha um terreno, ainda tem esse terreno aí no Distrito Industrial de Bento Gonçalves. Faltava apenas um acesso para que essa empresa fosse construída. E a Prefeitura Municipal não concedeu esse acesso. O dono da empresa foi várias vezes na Prefeitura, fez vários pedidos e nada da Prefeitura se posicionar. Então a cidade vizinha, a Bento Gonçalves, Garibaldi, fez uma proposta para esse empresário. Além de disponibilizar o terreno para que aquela empresa fosse feita, ainda propôs uma redução na carga tributária por 3 anos. Então a empresa, que pagava muitos tributos aqui em Bento Gonçalves, resolveu aderir à Prefeitura de Garibaldi e se instalou na cidade do espumante. Contratou funcionários de Garibaldi, deixou sua receita no município vizinho. Então, se o governo achar que o vilão é o empresário, eu acho que vai se dar mal, pois são eles que dão empregos. Então, de acordo com a ministra, a situação vai começar a se complicar, porque ela já está complicada. A gente já vem falando aqui que a situação das finanças do governo está complicada. Para vocês terem uma ideia, ontem o presidente Lula inaugurou um heliporto lá em Brasília, para ele, que gastou 800 mil reais para fazer, tá? Não digo que não tenha que fazer, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de consciência, parar de derramar essa grana para fora. A ministra Tebet destacou que o governo está comprometido em seguir as metas de equilíbrio fiscal. O que isso quer dizer? Daqui a pouquinho não vai ter mais dinheiro para a saúde. Daqui a pouquinho não vai ter mais dinheiro para pagar as contas, os aposentados, a educação, os professores, os policiais. Nenhuma das medidas foi detalhada, mas a ministra garantiu que o plano é manter o arcabouço fiscal sem mudanças. Eu acho que isso não vai acontecer, ministra. Eu acho. Tem algumas coisas legais nesse arcabouço, mas tem algumas coisas que furam o teto de gastos, que é complicado. Você tem que ter uma rédea para gastar. Se você não tem aquela rédea que o Michel Temer botou, fica complicado, né? As propostas dependem da aprovação do Congresso. Então é o Congresso que vai decidir se é viável esse arcabouço, se precisa fazer alguma reforminha. De acordo com a ministra, não tem que fazer reforma nenhuma, mas eu acho que tem que fazer algumas reforminhas. A expectativa é que algumas ações, se aprovadas, gerem economias significativas para os cofres públicos. O impacto, então, disso é 20 bilhões anuais, de acordo com a ministra. Ela que disse que, se tudo for aprovado como tem que ser, 20 bilhões anuais serão poupados. Ainda em 2024, o governo deve enviar ao Congresso um pacote de medidas legislativas, incluindo um projeto de leis ordinárias complementares e até propostas de emenda constitucional, as PECs. Segundo Tebet, a busca para melhorar a eficiência dos recursos públicos sem comprometer o orçamento. Seguindo esse compromisso de déficit zero até 2025.
A ministra que falou. Eu vou repetir essa última frase, talvez você não tenha entendido bem. Segundo a ministra, ela quer déficit zero em 2025 e superávit em 2026. Tomara que Deus ouça a ministra aí, que consiga esse superávit, né? Isso no mínimo, é o mínimo que nós esperamos. Pois até agora funcionou da seguinte maneira, eu falei até essa semana. Lula prometeu também, né, que iria zerar o déficit, né? Michel Temer entregou o governo com 400 milhões de superávit. Por quê? Porque Dilma foi impeachmentada porque deu umas pedaladinhas fiscais e o Michel Temer botou um teto de gastos. Daí, ou seja, ele entregou para o Bolsonaro 400 milhões de reais de superávit. Ou seja, dinheiro em caixa. Basicamente é isso. Não é bem isso, mas é basicamente isso para você entender melhor. Depois, Bolsonaro entregou para Lula 400 bilhões. Claro, 40 bilhões. 400 milhões foi o Temer que entregou para o Bolsonaro. O Bolsonaro entregou para o Lula 40 bilhões. Passando por várias dificuldades, né? Lembra que o Bolsonaro pegou a pandemia, a receita caiu e teve receita antes da pandemia que chegou a quase 80 bilhões, né? Tá? Então, para você entender. No primeiro ano do governo Lula, teve um déficit de 68 bilhões. Você tá notando aí? Bolsonaro deu 40 bilhões no caixa e Lula gastou esses 40 bilhões e mais 68 bilhões que ficou no vermelho. Entendeu? Ficou devendo quase 70 bilhões, né? Essas outras que eu tenho grandes dúvidas, né? Essa é uma questão que eu tenho grandes dúvidas que o governo bote suas contas em dia. Tomara, torço para isso, mas não dá para ver nenhuma sinalização de melhora. E ao contrário, o Lula não para de gastar, né? Falei do heliporto aí de 800 mil reais que inaugurou ontem e ele quer gastar mais de 1 bilhão naqueles aviões, lembra? Para ele e para os ministros, aqueles aviões bem luxuosos. É claro que deve ter um presidente da República, deve ter, mas tem que ter cuidado com esse dinheiro, né? E ele resolveu isso depois da pane, que aquele pássaro lá entrou no avião presidencial, na turbina do avião. E será que ele não percebe que qualquer pássaro que fosse em qualquer avião que se chocasse com a turbina iria dar o mesmo sistema? Mas isso não vem ao caso. A questão é que se as coisas não fossem sérias, a ministra não viria a público com estas informações. E assim, passou em todos os canais, em todos os noticiários. Então, pessoal, vamos se preparar aí que a bucha vai ser grande. Amanhã tem mais bloco Entendendo a Política aqui no Jornal Últimas Notícias. E agora sim, agora vem o bloco esportivo. Bom, ontem Roger Machado cedeu entrevista coletiva no Parque Gigante e apontou mais dúvidas que esclarecimentos para o clássico. Tinham dúvidas sobre isso, né? Pois mesmo sabemos que a equipe já está definida por ele, né? Mas é claro que ele vai fazer mistério. Vai ficar no ar um clima de mistério, é Grenal. Bom, o primeiro Grenal do Roger do outro lado da casinha. Então as dúvidas serão, olha ali, Borré, Fernando e Rohel. São meio time, né? É meio time aí. Começamos a falar de Rohel. Rohel ficou no dia 25 de setembro, teve a sua lesão, né? Que foi um pouquinho mais grave. E agora foi liberado pela equipe médica para voltar aos treinos normalmente. Uma opção bem apetitosa para Roger. Depois que Mercado aí ficou lesionado, aí é Rohel que está ajudando aí. Rafael Borré teve também uma lesão
mas já tá se recuperando, já se recuperou bem mais rápido a lesão dele, né? E vem fazendo muitos gols, né? Tem que prestar atenção nisso. E Fernando foi o atleta aí que teve lesão mais recente. E também se mostrando aí um baita reforço. Então Roger, em um clima de mistério no ar, mas eu acho que os três entrarão. Não sei se como titulares, né? Talvez no decorrer da partida, mas lembrando que é sempre um pouco arriscado você botar 3 jogadores que estão voltando de lesão para serem titulares. É bem complicado. Mas aí quem sabe é o Roger Machadinho. Quem sabe, né? Olha aí, ó. Nas imagens que o Inter divulgou do treino de ontem, dá uma olhada, a gente tem que ter olhos de águia, né? 2 ausências podemos perceber que era o goleiro Rocher e o atacante Valência não estavam nesse treino. Vai saber se isso não é uma tática aí para o Grenal, eles foram para o treino mesmo assim ou não foram. Vai saber o que aconteceu. Do lado gremista, hoje à tarde, o vice-presidente Brum, no inicinho, agora depois do meio-dia, cedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o treino de ontem que aconteceu com portões fechados no CT Luiz Carvalho. Presta atenção, as tretas começaram. Então o dirigente disse que o Internacional está tentando condicionar a arbitragem do Grenal. É o que o vice-presidente do Grêmio falou. Pois o Inter entrou em contato com a CBF para mudar o árbitro no confronto Grenal. O vice Antônio Brum disse que nunca tinha visto isso e que o árbitro escolhido tem um histórico de erros com o Grêmio. Bom, eu falei antes, está dada a largada aí para as tretas no Grenal. Nessa reta final aí, do clássico, o Renato vai ganhar 3 reforços importantes, que é Nathan Fernandes, que estava treinando com a seleção brasileira, sub-20, né? Vila Sante e também terá o reforço de Soteldo, né? Que está disputando a vaga titular com o Aravena. Vai saber o que vai acontecer. Mas até amanhã teremos mais algumas informações sobre este Grenal. O Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, o nosso patrocinador esportivo é Natal Fitness. Bom, vamos falar agora em relação à segurança pública. A Polícia Civil, por meio da primeira delegacia de polícia, apreendeu um homem de 45 anos e apreendeu um arsenal de armas e drogas na manhã dessa quarta-feira, ontem, lá no bairro Conceição, aqui na capital do vinho. A operação é resultado de uma investigação contra uma organização criminosa que atua na região. Então, levou à prisão em flagrante o suspeito e a apreensão de um vasto armamento. Eu até tenho as imagens aí para você entender, ó. Olha quantas armas. Incluindo 2 fuzis, uma submetralhadora, 2 pistolas e 2 granadas. Além das armas, as equipes localizaram uma quantia significativa de drogas, como cocaína, crack e maconha, todas elas prontas para a distribuição. A ação foi realizada com o cumprimento de um mandato de busca e apreensão autorizado pelo Poder Judiciário no local identificado como ponto de armazenamento de armas drogas desse grupo criminoso.
Após a prisão do homem, ele foi encaminhado ao sistema... ele foi encaminhado à delegacia de polícia, depois, né, ao sistema prisional, a casa prisional do município. A polícia está prossegue nas investigações para identificar os outros membros desta organização. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, os patrocinadores do jornal Últimas Notícias são Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Mais treta, hoje o nosso jornal está forrado de tretas, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou ontem que o governo federal não irá retomar o horário de verão, mas que a medida poderá ser adotada a partir do ano que vem. A decisão foi tomada com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, onde ele apresentou um parecer técnico sobre a questão hídrica que o país vem enfrentando. E sabemos que a decisão final não cabe a ninguém a não ser o chefe do executivo. É ele que dá a última martelada, sim ou não? Técnicos da pasta então concluíram com a volta do período chuvoso, os reservatórios estariam abastecidos o suficiente para garantir a geração de energia hidrelétrica e fechar aí o ano sem grandes prejuízos. O Operador Nacional do Sistema Elétrico havia apresentado ontem dados complementares sobre a possibilidade de adiantar os relógios em 1 hora. No relatório anterior entregue ao governo, ainda em setembro, a ONS recomendou a mudança temporária do fuso horário para a medida de economia financeira. A economia em 2024 poderia chegar em 400 milhões de reais. Na última semana, Silveira informou, no entanto, que o horário de verão só seria retomado se fosse imprecisamente. Ainda de acordo com o ministro, o fim da medida em 2019 com o ex-presidente Bolsonaro foi uma decisão irresponsável. Vamos comentar então. O ministro Lula disse que a decisão tomada por Bolsonaro foi irresponsável. Ministro Alexandre, a controvérsia sobre esse seu comentário, que foi irresponsável. Por que você agora aderiu, então, em seguir essa mesma regra? A sua regra foi irresponsável? A sua decisão foi irresponsável também? Ou só a do Bolsonaro lá atrás? Sabemos que a conta de energia elétrica esse mês vai quase que duplicar. De R$ 4,00, 4 e pouco a cada 100 kW, vai passar para 7 e pouco, pois as usinas termoelétricas estão funcionando. E temos que botar os pingos nos is, pois pimenta só dói nos olhos dos outros, né, ministro? Eu posso ser um pouco cri-cri, mas eu mesmo tenho que mostrar o pau que bate em Chico, ele deve ser o mesmo que bate em Francisco. Eu sempre gostei do horário de verão, eu particularmente. Quando o ex-presidente extinguiu esse horário, eu fiquei muito desapontado com ele, mas é apenas a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade. A opinião é como traseiro, né? Todos que têm sabem o valor do seu, né? Bom, esse foi o relatório então do ministro de Minas e Energia. Bom, a primeira ação
Agora, outro assunto, né? A primeira ação da nova velha gestão aqui de Bento Gonçalves foi tomada pelo prefeito no início dessa semana. Depois do término das eleições, as secretarias municipais estão destinadas a voltar para os vereadores eleitos pelo povo. Então, o prefeito Diogo Siqueira anunciou a nomeação de Luiz Carlos Demari, que é conhecido como Caco, para o cargo de subprefeito no distrito de Faria Lemos. Demari já assumiu o lugar de Juliano da Silva. Caco foi o terceiro candidato vereador mais votado das eleições, filiado ao PSDB, que é o partido do prefeito. Além da nomeação de Caco, o prefeito também trouxe a volta do secretário da secretaria, do Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social, o Eduardo Veríssimo, que foi o vereador mais votado aqui de Bento Gonçalves. Seu retorno ao secretariado marca uma nova fase na administração municipal. Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para vocês terem uma ideia. Viram bem? Essa é a ponte, que era a ponte que fazia conexão entre Bento e Santa Bárbara de Guaporé. É uma ação que demorou 1 ano e 1 mês para ser tomada, que é a assinatura de ordem de serviço para a construção da ponte entre Bento e a localidade de Santa Bárbara de Guaporé. Pois hoje aconteceu em cerimônia lá em Porto Alegre City, capital do Rio Grande, e simboliza aí o início de um projeto que terá diversos benefícios para quem precisa acessar aquela via. Essa via, Com investimentos de 31 milhões, mais aditivos que estão previstos em lei, e eu tenho certeza absoluta que terá aditivos, não sei se de tempo, não sei se de dinheiro, mas vai ter aditivos. Vamos rezar para que eu esteja errado, que eu morda a minha língua, que eu queime a minha língua, mas eu acho que vai ter aditivos. Todas têm, Obras públicas. A nova ponte não apenas restabelecerá a conexão entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, mas também impulsionará o desenvolvimento econômico do local. É uma ponte, é um acesso muito importante. Amanhã tem mais Jornal Últimas Notícias. Um grande abraço a todos e até lá!